Você já reparou que, às vezes, a vida não avisa quando está perto do fim, mas o corpo e o comportamento começam a sussurrar sinais? Imagine a seguinte cena: um idoso que sempre foi ativo, de repente começa a se isolar. A família diz que é só a idade, os amigos acham que ele está apenas mais cansado. Mas e se não for só isso? E se esses pequenos sinais forem, na verdade, avisos silenciosos de que o tempo dele está se esgotando? Neste vídeo, você vai descobrir os 4 comportamentos mais sutis, porém perigosos, que podem indicar o último ano de vida de um idoso. Este não é um vídeo sensacionalista. É um alerta. Um convite à consciência. Porque talvez, ao entender esses sinais, você consiga oferecer cuidado, atenção e até conforto antes que seja tarde demais. E aqui vai a pergunta que não quer calar: como saber se a mudança de comportamento de um idoso é apenas uma fase, ou o prelúdio silencioso de um adeus? Essa é uma dúvida que assombra milhares de filhos, netos, cuidadores e amigos todos os anos. Muitos preferem não pensar nisso. É doloroso. Mas ignorar pode custar a oportunidade de fazer o que precisa ser feito enquanto ainda há tempo. O que você vai ouvir aqui não é fácil, mas é necessário. E pode mudar a forma como você olha para as pessoas mais velhas da sua vida, hoje mesmo. Começamos com o primeiro comportamento: o isolamento repentino. Esse é talvez o mais negligenciado de todos. Quando um idoso para de participar de encontros em família, evita ligações, ignora visitas ou se recusa a sair de casa, muitos pensam que é apenas parte do envelhecimento. Mas a verdade pode ser muito mais profunda. O isolamento, em muitos casos, está ligado à perda de sentido, à antecipação da morte e até a quadros depressivos associados a doenças terminais. Um estudo publicado no Journal of the American Geriatric Society revelou que o isolamento social está diretamente associado ao aumento da mortalidade em idosos. Isso não é coincidência. É um grito silencioso de quem, talvez, já esteja se despedindo internamente. E o mais chocante, às vezes nem eles mesmos percebem isso conscientemente. Gatilho mental da urgência. Se você conhece alguém que vem se afastando de tudo que antes amava, talvez agora seja a hora de se aproximar com mais intencionalidade. Não amanhã. Hoje. Porque a distância emocional pode ser o primeiro passo rumo a um ponto sem retorno. O segundo comportamento é igualmente alarmante: a recusa alimentar. Pode parecer uma simples perda de apetite. Mas quando um idoso começa a rejeitar comida com frequência, não é só o corpo que está dizendo não. É a vida que, aos poucos, está perdendo sabor. Existe uma relação direta entre apetite e vitalidade. Muitos idosos que estão se aproximando do fim deixam de sentir prazer em comer, bebem menos líquidos e começam a perder peso de forma acelerada. Isso enfraquece os órgãos, reduz a imunidade e acelera o colapso físico. Em alguns casos, essa recusa é inconsciente. Em outros, é quase simbólica, como se estivessem se desligando, um ato de desistência sutil e profundo. A alimentação, nesse contexto, não é apenas fisiológica. É emocional. É social. É existencial. Aqui entra o gatilho da emoção oculta. Quantos almoços de domingo você ainda vai ter com essa pessoa? Quantas conversas ao redor da mesa ainda estão por acontecer? Talvez você pense que ainda há tempo. Mas o tempo, quando não se presta atenção, escorre entre os dedos como areia fina. O terceiro comportamento é a confusão mental intermitente. Não estamos falando apenas de lapsos de memória. Estamos falando de desorientação em ambientes familiares, dificuldade em reconhecer pessoas próximas ou até variações repentinas de lucidez e delírio. Isso pode indicar o início de uma condição chamada delírio, muito comum em idosos em estado terminal. O cérebro começa a se desligar aos poucos, como uma luz que pisca antes de apagar. A pessoa pode parecer bem num dia e, no outro, estar completamente desconectada da realidade. Isso é assustador para a família. Mas ainda mais assustador para o próprio idoso, que muitas vezes percebe que está perdendo o controle da mente, e não sabe como reagir. A sensação de estar presente, mas não se reconhecer, é um tipo de sofrimento silencioso que só quem viveu sabe descrever. E aqui entra um dos gatilhos mentais mais poderosos, o da antecipação. Saber desses sinais antes que eles se tornem evidentes te coloca em posição de preparar o ambiente,
a rotina e, principalmente, o coração. Porque quando a confusão chegar, talvez seja tarde demais para conversas importantes, despedidas ou reconciliações. O quarto e último comportamento que pode indicar o último ano de vida de um idoso é a entrega emocional. E esse talvez seja o mais invisível de todos. A pessoa começa a aceitar a doença com uma calma estranha. Não luta mais. Não questiona tratamentos. Fala com mais frequência sobre a morte. Escreve bilhetes, doa objetos, resolve pendências do passado. É como se, internamente, ela já soubesse. E, de forma surpreendente, estivesse em paz. Esse comportamento é muito comum em idosos que já enfrentaram outras batalhas, que já perderam muitos entes queridos, ou que têm uma espiritualidade muito forte. Eles param de fugir da morte, e passam a se preparar para ela. Não há desespero. Mas há uma espécie de fim de ciclo que se instala em cada fala, em cada gesto. E isso, para quem está por perto, é devastador, e ao mesmo tempo sagrado. Nesse ponto, o gatilho da reflexão profunda entra com força. E se você pudesse aproveitar esses últimos meses para dizer tudo o que precisa ser dito? Pedir perdão? Ouvir histórias? Segurar a mão com presença verdadeira? A morte é certa. Mas o arrependimento, esse pode ser evitado. Agora, antes de encerrar este primeiro bloco, é preciso dizer algo importante. Nenhum desses comportamentos, isoladamente, é uma sentença. Mas quando dois ou mais se juntam em um curto espaço de tempo, especialmente se ocorrerem em paralelo a uma condição de saúde grave, é fundamental procurar ajuda médica e psicológica imediatamente. A antecipação é o maior presente que você pode oferecer a alguém que está partindo, o presente da dignidade, da escuta, da companhia. E se você chegou até aqui, provavelmente já está pensando em alguém. Talvez um avô, uma mãe, uma vizinha, ou até mesmo você, que está envelhecendo e se perguntando como será o seu final. O que importa é o seguinte: você não está sozinho. E, com conhecimento, amor e presença, é possível transformar os últimos dias de alguém nos mais humanos de toda a vida. Neste vídeo, você vai descobrir nos próximos blocos como lidar emocionalmente com cada um desses comportamentos, como conversar com os idosos sobre esses temas, e como preparar a família para o que está por vir. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir isso hoje. Porque a vida é frágil, sim. Mas o cuidado pode ser eterno. Imagine que alguém próximo a você, um pai, uma avó, um tio querido, esteja dando sinais que vimos no bloco anterior. Você percebe. Sente no coração que algo está mudando. Mas aí surge o dilema: como agir diante disso? Como falar sobre o que ninguém quer conversar? Como lidar com o possível último ano de vida de alguém que você ama, sem cair no desespero, sem parecer insensível e sem ignorar o que está diante dos seus olhos? A pergunta que nos guia agora é: como oferecer presença real diante da finitude da vida? Pouca gente sabe lidar com isso. A maioria foge, se distrai, torce para estar errado. Mas ignorar o que é visível não adia o inevitável, só diminui as chances de fazer com que esse último ciclo seja digno, humano e cheio de afeto. A convivência com a morte de um ente querido, quando aceita com maturidade, pode transformar o sofrimento em algo profundo, tocante e repleto de significado. Nesse bloco, vamos explorar como agir quando você percebe que o final da jornada está próximo, sem recorrer ao desespero, mas buscando sabedoria e tranquilidade para lidar com esse momento. Começamos com um princípio essencial: acolher sem negar. A pior coisa que você pode fazer ao perceber sinais de fim de vida é fingir que está tudo normal. Frases como "isso passa, logo você melhora", ou "não fala besteira" parecem reconfortantes, mas muitas vezes bloqueiam a abertura emocional que o idoso está tentando iniciar. Quando ele fala "estou cansado de tudo", pode estar dizendo mais do que você imagina. Pode ser um convite ao diálogo, à escuta, à intimidade. Quando você responde com silêncio ou evita a conversa, você está distanciando aquela pessoa do seu verdadeiro processo emocional. A morte é um tema difícil, mas falar sobre ela pode ser uma das maiores formas de amor que você pode oferecer. Aqui, ativamos o gatilho mental da validação emocional. As pessoas, especialmente os idosos, não querem piedade. Eles querem respeito.
Querem ser ouvidos, não silenciados. Quando você valida a dor ou o medo de um idoso, você não está confirmando a morte, está confirmando a humanidade dele. E isso muda tudo. Imagine que, ao ouvir com o coração, você esteja oferecendo a oportunidade de o idoso não se sentir só nesse processo. Validar a experiência do outro é dar a ele a permissão de viver cada momento, seja de medo, dor ou até aceitação. O segundo ponto é saber como conversar sobre o fim sem parecer frio ou alarmista. Existe uma técnica chamada comunicação compassiva, muito usada por cuidadores paliativos. Ela envolve 3 passos: escutar sem julgar, refletir sentimentos com palavras simples e oferecer presença sem tentar consertar nada. Por exemplo, se o idoso disser "acho que estou perto do fim", em vez de rebater com "deixa de bobagem", experimente responder: "você tem sentido isso há muito tempo, ou quer me contar o que faz você sentir isso?". Isso abre a conversa de forma natural, sem ignorar ou pressionar. A curiosidade se torna um aliado importante nesse processo. Quando você escuta e reflete os sentimentos de quem está em um momento de fragilidade, você ativa o gatilho da curiosidade íntima, criando um espaço para que a pessoa possa se expressar. O idoso, muitas vezes, já passou por tantas experiências que talvez nem saiba mais por onde começar a falar sobre os seus medos e anseios. O papel da pessoa que está ao lado é oferecer um espaço seguro para esse diálogo. O terceiro ponto é: o tempo do outro não é o seu tempo. Um erro comum é tentar acelerar processos, apressar a aceitação, forçar conversas. Quando falamos de fim de vida, o tempo se move de forma diferente. Há quem queira conversar hoje. Há quem precise de silêncio por semanas. Há quem vá dando sinais aos poucos, em códigos. Você precisa se tornar um ouvinte de sinais, alguém capaz de interpretar o que não é dito diretamente. Isso exige atenção e paciência. Não force um diálogo quando a pessoa não está pronta para ele. Ao contrário, perceba os momentos em que ela se abre e aproveite esses intervalos para acolher e dar apoio. Quando você respeita o tempo do outro, ativa o gatilho mental da responsabilidade afetiva. A responsabilidade não está em salvar a pessoa, mas em agir com amor, consideração e respeito pelo seu processo. Esse amor se reflete em ações mais simples e mais presentes, como, por exemplo, segurar a mão, oferecer um abraço em silêncio ou apenas estar por perto, sem pressa de ver resultados. O tempo da morte é um tempo sem pressa. E a pressa de fazer tudo certo pode prejudicar os momentos mais genuínos que você pode compartilhar. Neste momento, você vai perceber que o maior desafio é o que os outros ao redor do idoso estão sentindo. Quando a família começa a perceber os sinais de que o fim está próximo, as reações são diversas. Um pode querer negar, outro pode tentar controlar, outro ainda pode se isolar emocionalmente. Aqui, você se torna um líder em aceitar e gerenciar essas diferentes reações. A pressão emocional da família pode ser avassaladora, mas você precisa trazer equilíbrio. Mostrar que, apesar da dor, existe a possibilidade de vivenciar momentos significativos e de conexão. Neste ponto, o gatilho de pertencimento coletivo entra em cena. Quando você reúne a família e os amigos ao redor do idoso, sem tomar atitudes precipitadas, mas respeitando as reações de cada um, você está criando um ambiente de unidade. Não importa o quanto todos possam discordar sobre o que fazer. O importante é que, juntos, vocês podem oferecer ao idoso uma experiência de convivência nos últimos momentos que seja digna e pacífica. Compartilhar o fardo de forma unificada cria força emocional. E isso é algo fundamental para a saúde emocional de todos. Agora, talvez você esteja se perguntando: mas e se o idoso não quiser falar sobre nada disso? E se ele rejeitar qualquer tipo de ajuda? Essa é uma das situações mais delicadas. Quando a pessoa se fecha completamente, você não deve invadir, mas também não pode desaparecer. A solução está em algo simples, porém poderoso: presença silenciosa. Às vezes, estar no mesmo cômodo, fazer companhia, segurar a mão ou simplesmente ouvir a respiração já transmite o que as palavras não conseguem. Não subestime o poder do silêncio compartilhado. Este é o clímax emocional deste bloco. O que você faria se soubesse que só restam 6 meses com essa pessoa? Quantos cafés deixaria de adiar? Quantos abraços daria sem motivo? Quantas palavras não ditas você finalmente teria coragem de dizer?
O tempo da despedida não precisa ser triste, ele pode ser profundo, poético e até curador. Mas só se você estiver disposto a viver esse tempo de forma consciente. A reflexão final deste bloco é direta: a morte pode ser o fim da vida, mas também pode ser o início de uma reconexão. Muitos filhos só enxergam os pais quando percebem que o tempo deles está acabando. Muitos netos só se aproximam quando a fragilidade se instala. Mas ainda assim, esses encontros tardios podem ser lindos. Pode haver perdão. Pode haver risos. Pode haver lágrimas verdadeiras. E essas memórias vão ficar para sempre. Depois de analisar os primeiros dois comportamentos, podemos passar para o próximo, que é ainda mais revelador, e muitas vezes muito difícil de detectar, especialmente para familiares e amigos que querem apenas ver o idoso como ele sempre foi. O terceiro comportamento que pode ser um sinal de que o idoso está mais próximo do fim de sua vida é uma mudança no padrão de sono. À medida que envelhecemos, nossos padrões de sono naturalmente mudam. Não é incomum que os idosos comecem a acordar mais cedo ou tenham dificuldades para pegar no sono. No entanto, quando essas alterações se tornam ainda mais evidentes, como uma grande quantidade de horas acordados durante a noite, mudanças no ciclo de sono e sonolência excessiva durante o dia, isso pode ser uma indicação de que o corpo está começando a desacelerar ainda mais. Pode ser difícil para muitos notarem, porque todos nós, em algum momento, experimentamos uma má noite de sono. Mas se isso se tornar um padrão, pode ser uma pista importante. A mudança no sono reflete o envelhecimento do corpo, mas em alguns casos, pode ser um reflexo de que o organismo está se preparando para descansar para sempre. Como isso acontece? Como os padrões de sono nos ajudam a perceber essas mudanças? O sono tem uma conexão muito profunda com a saúde física e mental de qualquer ser humano. Quando o idoso começa a apresentar sinais de inquietação durante a noite, mesmo após ter tido um longo dia de descanso, isso pode estar relacionado a uma diminuição nas funções vitais do corpo. O organismo, que já não consegue mais se recuperar de maneira tão eficiente, começa a sinalizar que o desgaste está mais intenso. O sono irregular também pode ser um reflexo de que o corpo está em processo de diminuição da sua vitalidade. Além disso, esse comportamento de sono alterado é um reflexo da natureza humana de querer controlar ou, ao menos, tentar adiar a inevitabilidade. O idoso pode estar, de forma inconsciente, tentando ajustar seus ciclos para otimizar o tempo, sem perceber que essa mudança pode estar diretamente ligada à sua condição física. Às vezes, as famílias ou os amigos próximos do idoso podem tentar racionalizar a mudança, acreditando que isso é uma consequência do envelhecimento natural, sem perceber o quão significativa essa alteração pode ser. Isso se torna ainda mais difícil quando, muitas vezes, o idoso não reclama ou expressa as dificuldades que está enfrentando. Então, como podemos identificar essa mudança de forma mais objetiva? Um bom indicativo de que isso é algo relevante é observar a presença de sinais de confusão durante a noite. Por exemplo, se o idoso começa a se levantar durante a madrugada, sem motivo aparente, ou se apresenta dificuldades em distinguir entre o dia e a noite, isso pode ser um sinal de que o corpo está em um estágio avançado de cansaço. Se associarmos isso aos outros sinais que estamos discutindo, como a perda de apetite ou a falta de interação com os outros, podemos ver que esses comportamentos podem ser sinais de que o idoso está entrando em um período final. Agora, pensando em como isso se conecta ao quadro geral, podemos perceber que o comportamento de sono alterado está relacionado não apenas à saúde física do idoso, mas também à sua saúde mental. Muitas vezes, a falta de sono e os ciclos irregulares podem ser causados por desconfortos psicológicos. A ansiedade, por exemplo, é um fator comum que pode atrapalhar o sono do idoso, e isso pode ser um reflexo de um estado de espírito mais profundo. Essas mudanças emocionais e psicológicas podem ser indicadores de que o idoso está tentando lidar com um processo interno difícil e doloroso, a aceitação da finitude da vida. Então, se você perceber que o idoso está se tornando mais recluso, com menos interação com os outros e com padrões de sono que não são típicos, é importante observar mais de perto essas mudanças. Isso pode ser um indicativo de que ele está começando a compreender que sua jornada está chegando ao fim. E, muitas vezes, ele pode fazer isso de uma maneira silenciosa, sem alertar ninguém. Essas alterações podem ser difíceis de observar, especialmente quando estamos ocupados com nossas próprias rotinas diárias. Mas se você notar algo fora do normal, é hora de prestar atenção.
No entanto, por mais que seja importante reconhecer essas mudanças, também é importante entender que essas são fases da vida que todos nós, eventualmente, enfrentamos. A morte é uma parte natural do ciclo da vida, e ao compreender esses comportamentos, podemos ser mais empáticos e preparados para oferecer o apoio adequado ao idoso. Neste momento, gostaria de fazer uma pausa e perguntar: como você se sente ao perceber que o sono pode ser um indicativo do fim de uma vida? Está preparado para entender esse processo de uma maneira mais profunda? Essa é uma reflexão que vai além da perda física. Vai para o aspecto emocional de perceber o desgaste de alguém que você ama. Então, agora que falamos sobre o sono e como ele pode indicar um estágio avançado da vida, vamos seguir para o próximo comportamento que também pode ser um alerta. Agora que já discutimos comportamentos como o distanciamento emocional, as alterações nos padrões de alimentação e o sono irregular, chegamos a um dos sinais mais tocantes e muitas vezes dolorosos de ser reconhecido por familiares e cuidadores: a perda de interesse em atividades sociais. Este comportamento, em especial, pode ser especialmente difícil de perceber, principalmente em idosos que sempre foram muito ativos e sociais ao longo da vida. A falta de interesse em socializar, que pode se manifestar de várias maneiras, pode ser uma clara indicação de que o idoso está se afastando progressivamente da vida. Quando o idoso começa a se isolar, não participando mais de conversas familiares, eventos sociais ou até mesmo de hobbies que anteriormente eram fonte de prazer, isso pode indicar que ele está perdendo a vontade de viver, algo que muitas vezes não é discutido abertamente. Quando o idoso começa a se afastar das pessoas e das atividades que um dia foram fonte de alegria para ele, isso pode ser um sinal de que o processo de falecimento está mais próximo. Esse comportamento pode ocorrer por várias razões. Em primeiro lugar, o idoso pode estar sentindo dores físicas constantes ou fadiga extrema, o que o torna menos motivado a se engajar em interações sociais. A saúde mental também desempenha um papel crucial aqui, pois a depressão, que é comum em idosos, pode fazer com que eles percam o interesse até mesmo pelas coisas que antes eram motivo de prazer e satisfação. Além disso, muitos idosos enfrentam um processo de aceitação da morte de maneira solitária. Eles podem se sentir mais vulneráveis e preferir lidar com seus sentimentos em silêncio. Não é incomum que o idoso se distancie de amigos e familiares durante esse período, simplesmente porque ele não quer incomodar ou ser um peso para os outros. O isolamento, portanto, pode ser uma resposta natural de alguém que já percebeu que o fim está próximo, mas que ainda busca manter sua dignidade e privacidade durante o processo. Se você se encontra em uma situação onde um idoso da sua família começa a mostrar sinais claros de que prefere estar sozinho, que evita conversas ou que parece distante emocionalmente, é importante lembrar que isso não é necessariamente um reflexo de indiferença ou frieza. Ao contrário, muitas vezes é o oposto. É uma tentativa de preservar o pouco que ainda resta de sua independência, evitando a sobrecarga emocional daqueles ao seu redor. Essa mudança de comportamento pode ser um reflexo de um processo interno do idoso, que busca controlar o sofrimento e a percepção da perda de suas forças físicas e emocionais. Aqui, mais uma vez, entra o papel fundamental da empatia e da compreensão. Saber que o idoso, mesmo em silêncio, pode estar tentando dar o último passo com dignidade, sem querer impor aos outros o peso do seu sofrimento, é um passo importante para se relacionar de forma mais profunda com essa realidade. Se antes o idoso participava ativamente de conversas familiares ou estava envolvido em clubes de leitura, grupos de voluntariado ou outras atividades sociais, a falta de interesse nessas coisas pode ser um indicativo não apenas de desânimo, mas de uma percepção mais profunda do que está por vir. Ele pode estar começando a refletir sobre a finitude da vida e, portanto, se afastando de tudo que poderia ser considerado parte do mundo dos vivos. Às vezes, as pessoas que estão mais próximas de nós têm uma forma única de comunicar que algo está acontecendo internamente, algo que nem sempre é verbalizado, mas é visível nos pequenos detalhes. Se você começar a notar esses sinais, é importante ter um diálogo cuidadoso com o idoso, respeitando o espaço dele, mas também oferecendo apoio. A pior coisa que podemos fazer é ignorar ou minimizar essas mudanças, acreditando que fazem parte apenas do envelhecimento. Compreender que esses comportamentos podem estar ligados a uma preparação interna para a morte é um passo importante para lidar com o processo de forma mais compassiva. Mas o que podemos fazer para apoiar o idoso que começa a se distanciar? Como ajudá-lo sem invadir seu espaço ou forçá-lo a participar de atividades que ele claramente não quer mais fazer?
A resposta pode ser simples: esteja presente de forma silenciosa. Muitas vezes, o que o idoso mais precisa não é de palavras ou estímulos constantes, mas da presença tranquila e constante daqueles que amam e se importam com ele. Isso, por si só, pode ser uma grande fonte de conforto. Com isso, chegamos ao final da nossa análise dos comportamentos que podem indicar o último ano de vida de um idoso. Agora, mais do que nunca, devemos refletir sobre o impacto da nossa presença e do nosso apoio nesse período. Não podemos mudar o curso da vida, mas podemos ser uma fonte de apoio e de carinho para aqueles que amamos. A compreensão desses 4 comportamentos não visa assustar, mas sim proporcionar uma visão mais clara e empática do processo de envelhecimento. Perceber essas mudanças com antecedência nos permite agir com mais cuidado, empatia e respeito pelas necessidades emocionais e físicas dos idosos ao nosso redor. Com o tempo, todos nós enfrentaremos o fim da vida, seja de nós mesmos ou de alguém que amamos profundamente. Entender os sinais de que a morte pode estar próxima nos ajuda a lidar melhor com o que vem pela frente, oferecendo apoio sem sobrecarregar o idoso. Este processo de preparação e aceitação é uma jornada que todos devemos percorrer, e ao entendê-lo, podemos estar mais presentes e dispostos a proporcionar uma despedida digna e tranquila. Se você se sentiu tocado por essa reflexão e quer aprender mais sobre como lidar com os desafios do envelhecimento e da morte de maneira mais empática e consciente, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com quem pode se beneficiar desse conhecimento.